Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mães Atípicas Protocolo Diário. Eu sou a Ana. E eu sou o Pedro. Hoje, vamos mergulhar em uma pergunta fundamental que muitas famílias se fazem. Como de fato é o cérebro de uma criança com autismo? Vamos além dos comportamentos que vemos e tentar entender a origem de tudo. Exatamente, Pedro. É crucial começar pela base. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que a criança já nasce com autismo, pois seu cérebro foi construído de uma maneira diferente. As conexões entre os neurônios, as chamadas redes neuronais, se formaram com pequenas alterações. Gosto de usar uma analogia. Imagine uma grande rede de pesca, onde todos os fios deveriam ser fluidos. No cérebro com autismo, é como se existissem alguns nós mais apertados em certos pontos, fazendo com que a informação não passe com a mesma fluidez. E essa arquitetura diferente, que está lá desde o nascimento, começa a se manifestar em comportamentos observáveis conforme a criança cresce e interage com o mundo. A base de tudo, o grande pilar do autismo, é a dificuldade na comunicação social. Isso mesmo. E é importante dizer, Pedro, que essa dificuldade não tem uma cara só. O estereótipo da criança totalmente isolada, que não interage com ninguém, não representa a maioria hoje em dia. O espectro é muito amplo. Sem dúvida, Ana. Muitas vezes, a criança está ali, no meio das outras. Ela até tenta interagir, mas essa troca é pouco eficiente. Ela pode ter dificuldade em entender as regras não ditas de uma brincadeira, em expressar o que quer de forma clara, ou em compreender o que o outro está comunicando. Não é uma incapacidade total, mas uma eficiência menor na comunicação para a idade dela. E esse é um ponto muito sério, porque o sintoma que os pais percebem, como a dificuldade na fala ou na interação, é apenas o topo de uma montanha. Por baixo, há um acúmulo de pré-requisitos e microhabilidades que não se desenvolveram como o esperado. Estamos falando de um cérebro que, desde muito cedo, já mostrava alterações em funções básicas, como o processamento sensorial ou a atenção compartilhada, que é aquela capacidade de olhar para o mesmo objeto que outra pessoa. E aí que entra um desafio enorme no consultório. Muitas vezes, quando perguntamos aos pais se o filho interage, a resposta é um sim convicto. Eles nos dizem, claro que interage, ele brinca, imita a gente batendo palma no parabéns, e quando eu peço para ele jogar a fralda no lixo, ele vai e joga. E eles não estão mentindo. A criança de fato faz tudo isso. O ponto crucial que precisamos analisar é a qualidade dessa interação. O que descobrimos ao aprofundar a conversa é que quase todos esses comportamentos são condicionados. A criança joga a fralda no lixo porque ela repete esse ritual dezenas de vezes, todos os dias, há meses. Ela aprendeu aquela sequência. Exato. Mas se você quebra o roteiro e pede algo novo que ela nunca fez, a resposta é outra. Se você diz, Ana, pega o sapato vermelho que está embaixo da cadeira. A criança trava, ignora ou não consegue processar os vários comandos da frase. Quando tentamos ensinar algo novo fora da rotina, ela tende a ser resistente, a se esquivar. A interação social genuína, que é flexível e espontânea, é o verdadeiro desafio. E isso nos leva ao ponto central. Não estamos falando de uma incapacidade, mas sim de uma diferença na quantidade e na qualidade das habilidades. A criança com autismo faz menos coisas do que o esperado para a idade e de um jeito diferente. Por isso, quanto mais velha ela fica, mais nítida se torna a diferença em relação aos colegas. O atraso é um acúmulo de pequenas coisas que vem desde o nascimento. E nesse momento, que muitos pais, na tentativa de entender, buscam outras explicações. Dizem, mas ele é tão esperto, sabe mexer no celular melhor do que eu. E isso é importante, Ana. Não estamos falando de falta de inteligência. A criança pode ser extremamente inteligente em algumas áreas, mas a inteligência social, que envolve a interação e a comunicação, é a área afetada pelo transtorno. Perfeito, Pedro. Resumindo, a base do problema está na interação social, comunicação e linguagem. Associado a isso, temos os comportamentos restritos e repetitivos, como as estereotipias, balançar o corpo, girar, alinhar brinquedos, ou a ecolalia, que é a repetição de falas. E é fundamental que as famílias entendam, não existe um tipo só de autismo. É um espectro justamente por isso.
A ciência já identificou centenas de genes associados e a combinação deles em cada pessoa é única. Por isso, duas crianças com o mesmo diagnóstico podem ser completamente diferentes. E para organizar essa diversidade, hoje usamos os níveis de suporte, que substituíram os antigos termos de leve, moderado e grave. O nível de suporte nos diz o quanto aquela pessoa precisa no dia a dia. Vamos explicar de forma prática, Ana. O nível 1 de suporte é para aquela pessoa que geralmente não teve atrasos significativos na fala e acompanha o desenvolvimento acadêmico, mas tem muita dificuldade nas nuances sociais. Ela não entende ironia, duplo sentido, leva tudo ao pé da letra. Precisa de suporte, mas de forma menos intensiva. Já o nível 2 de suporte é aplicado quando há um prejuízo significativo na linguagem e na comunicação verbal e não verbal. São pessoas que precisam de um suporte substancial, com muitas terapias, para conseguir aprender e se desenvolver. E por fim, o nível 3 de suporte, que exige um apoio muito substancial. São pessoas que, mesmo com muita intervenção, têm dificuldades severas de comunicação e frequentemente têm uma deficiência intelectual associada, precisando de ajuda em praticamente todas as áreas. Entender esses níveis é fundamental para direcionar o tratamento e ajustar as expectativas. O mais importante é lembrar que por trás de qualquer comportamento existe uma arquitetura cerebral diferente que precisa ser compreendida e respeitada. Exatamente, Ana. O nosso papel é dar o suporte necessário para que cada pessoa, dentro da sua realidade, possa se desenvolver e ter a melhor qualidade de vida possível.